Bom dia novamente. Hoje, na aula de História, nós vamos fazer um comentário sobre a atividade contínua, tá? Eu deixei um recadinho ali no nosso chat para que vocês abram a atividade lá no Schools, junto com a nossa aula, tá? Para vocês acompanharem a leitura. Então, eu vou pedir para vocês... Só aumentar o volume aqui. Melhorou. Vou pedir para vocês abrirem o Schools, abrirem o arquivo que a professora mandou da atividade contínua 3, tá? Do terceiro bimestre. E aí, a Pro vai fazer um comentário. Ah, Pro, mas já enviei minhas respostas, eu já fiz. Não tem problema. A gente vai comentar, porque alguns tópicos eu não consegui chegar, alguns assuntos eu não consegui explicar, tá bom? Então, eu vou fazer essa explicação hoje até a questão, até a última questão. E aí, para quem já enviou as respostas, se percebeu que enviou alguma resposta errada, ainda tem até a meia-noite de hoje para corrigir e enviar para mim, tá bom? Então, enquanto eu estou aqui falando, pode ir indo já lá no Schools, abrir a atividade contínua, tá? Porque eu já vou começar a leitura. Aí, eu só vou dar uma prévia do que a gente vai fazer amanhã. Amanhã, a gente vai fazer um último comentário de história, né? Posso falar sobre a pesquisa bimestral, aí eu comento aquele texto que eu mandei para vocês, que amanhã é o prazo, lembrem-se que hoje é o prazo, para quem não enviou, para enviar as respostas da atividade contínua, tá? E amanhã é o prazo para entregar a pesquisa bimestral de história, tá? Então, amanhã a gente tem uma aula de história e uma de filosofia. Na aula de filosofia de amanhã, nós vamos fazer uma atividade contínua ao vivo, tá? Eu mandei o texto, também já está lá no Schools, que vocês vão poder consultar durante a atividade, tirar dúvidas com a Pro. É uma atividade bem curtinha de história, de filosofia, perdão, de filosofia. E a gente vai fazer amanhã ao vivo, tá bom? Ela vai entrar no ar, a atividade mesmo, amanhã de manhã, tá bom? E aí vocês vão responder diretamente no Schools. Mas aí da aula de filosofia, eu dou uma prévia melhor amanhã, durante a aula, eu explico melhor, tá bom? Eu mandei até um bilhetinho no Binóculos, no Schools, para vocês saberem o que vai rolar na aula de sexta-feira, tá? Conseguiram abrir aí em segundo plano a atividade contínua de história? Sim, não, estão Como vivos, assim? estão animados, muito soninho. Aquela professora que É, tem que fazer o resumo. Oi? Perguntou? O texto é aquele de história que precisa fazer o resumo? A pesquisa bimestral é aquele texto que eu mandei, que é aquela reportagem sobre os indígenas no Brasil, tá bom? Esse Aí, foi o texto mais longo que eu já fiz. na primeira parte, é um texto longo mesmo, porque pesquisa bimestral, a gente tem que pesquisar outro conteúdo para ter um conhecimento mais atualizado sobre o tema que a gente está tratando atualmente, tá bom? Então, sim, é um texto comprido. Na primeira parte do texto, o que eu pedi para vocês fazerem? Para vocês desenvolverem uma linha do tempo, porque aquela primeira parte do texto, ela tem várias datas importantes, ela tem, assim, uma evolução no sentido de, desde do início, né, da moradia dos indígenas aqui no Brasil, com os primeiros contatos com os europeus, até os dias atuais, né, os direitos, as questões em que os índios ainda lutam, né, para ter o direito de propriedade da terra, onde eles vivem desde muitos, onde os ancestrais deles vivem, na verdade, há milhares de anos. Então, o que eu pedi? Na primeira parte, tem que fazer uma linha do tempo. Então, começa lá naquele esquema de linha do tempo que a gente já conhece, ó. Então, há 10, 12, 1000 anos atrás, primeiros indícios de povos indígenas que já habitavam a região brasileira, tá? Vocês vão fazer conforme o texto vai explicando. Aí, 1500, primeiro contato com os povos europeus, com a chegada do descobridor, do navegador, Pedro Álvares Cabral, tá? Aí o próximo acontecimento, o que é? O catecismo dos indígenas lá no ano de 1500 e tarará,
tá bom? Até chegar na assinatura da nossa Constituição Federal, que é 1988, tá? O que aconteceu nesses períodos? Essa é a primeira parte do trabalho. Qual que é a segunda parte do trabalho? É ler os subtópicos do texto, tá? Que envolvem as questões indígenas, a influência da cultura, entre outros assuntos que eu listei lá nas orientações, e aí vocês vão fazer um pequenino resumo, tá? Então, pode fazer até em tópicos, se preferir, tá bom? Só coloca o subtítulo e coloca lá os tópicos com os principais acontecimentos, os principais fatos que estão sendo tratados naquela reportagem, ok? É só isso o trabalho, é super simples, tá? No bimestre que vem, se por acaso a gente ainda tiver, né, que a gente não sabe, se a gente ainda tiver nesse formato de ensino à distância, eu tenho uma proposta, eu vou tentar encontrar um documentário, tá, sobre o assunto que a gente vai estudar, que é Grécia e Roma Antiga, que é um assunto muito, muito legal, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho sobre um documentário, tá bom? Que aí não vai ter tanta leitura, mas tem que assistir o documentário, tá bom? Tudo esclarecido, então, sobre a pesquisa bimestral? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Não? Então, tá bom. Então, ó, a Pro vai começar fazendo a leitura. Oi, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Você viu a minha? A pesquisa bimestral? João, ainda não vi, por quê? Quem enviou, eu só confirmei que eu recebi, tá? E quando acaba o prazo de entrega, é que eu começo a baixar os arquivos para fazer a correção, tá bom? Então, a partir de amanhã, eu vou olhar. Por quê? Tem alguma coisa diferente do que eu expliquei na sua pesquisa? Não. Não? Então, beleza. Porque assim, ó, se faltou alguma parte, por exemplo, ai, Pro, esqueci de fazer a linha do tempo, ou ai, Pro, esqueci de fazer o comentário lá do último tópico. Tem até meia-noite do dia 2 para entregar e fazer a correção. E aí eu vou falar para vocês mais uma coisa, né? Por favor, para quem ainda não enviou nem a atividade contínua ou a pesquisa bimestral, por favor, entreguem dentro do prazo de entrega, tá? Por quê? Porque se um aluno deixa de entregar dentro do prazo de entrega, atrasa todo o meu cronograma de correção, de fechamento de notas, e aí a Lilian fica brava comigo, porque ela quer fazer os boletins, e ela não consegue terminar os boletins se não tiver a nota de todo mundo, tá? Então, por favor, lembrem-se que o prazo de tolerância, assim, de atraso, ai, Pro, atrasei. Se tiver algum problema, por exemplo, ai, Pro, fiquei sem internet, não consegui enviar, ai, Pro, dá um sinal de vida, liga na escola, avisa, para a gente saber que você vai atrasar por causa de tal motivo, tá bom? Ai, meu computador quebrou. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas avisa, não fica no silêncio mortal, senão a gente acha que o aluno não entregou porque não quis, tá bom? Então, ó, vamos começar a nossa aula de hoje, que o tema é longo, tá? Vocês vão perceber que as primeiras questões, que todas as questões, na verdade, da atividade contínua, elas estão seguindo os capítulos e as páginas do livro, tá? Então, esse comecinho que a gente vai ler, eu vou explicar mais um pouquinho, vai ser como se fosse uma revisão, tá? E aí eu vou dizer de novo. Quem achar que errou alguma questão e quiser corrigir, pode mandar o arquivo até meia-noite do dia 1 do 10, tá bom? Que aí eu considero o arquivo para correção. Só escreve lá para mim. Pro, ó, eu queria corrigir a questão, sei lá, 1, ou a 3, ou a 6, então considera o arquivo que eu estou mandando agora, tá bom? Para eu entender ali qual que é a questão que vocês estão mandando uma nova resposta, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Observe o mapa abaixo, também disponível lá na página 170 do capítulo 6, e responda o que se pede nas perguntas A e B. Então, nós temos aqui o mapa com as hipóteses para a chegada dos seres humanos ao continente americano, lá naquele período onde o ser humano ainda está passando daquela fase de transição entre nomadismo e sedentarismo, tá bom? Então,
A gente pode observar aqui no mapa, eu vou ler, aqui como está muito pequenininho para mim na tela, eu vou ler lá na página 170, tá? A gente tem várias setinhas indicando as rotas possíveis, né, que o ser humano poderia ter tomado para chegar aqui no continente americano. Vocês estão vendo que o continente americano está aqui do lado direito do mapa e do lado esquerdo a gente tem o continente africano. Então, o ser humano parte do continente africano na setinha roxa em direção ao Oriente Médio e à Europa, e também em direção à Ásia, lá chegando no Estreito de Bering, até cruzar ali o mar do Estreito de Bering, do Oceano Ártico, para chegar na América do Norte, tá? Esse é um dos modelos. E o que nos diz a legenda? A legenda nos diz deslocamentos humanos ocorridos há mais de 20 mil anos atrás, tá? Em laranja, a gente tem uma rota que sai ali da Ásia, tá? Da China, passa ali por algumas ilhas até chegar na Oceania, e que também cruza lá o Estreito de Bering, chegando na América, que são deslocamentos humanos ocorridos há cerca de 12 mil anos atrás, tá? E em verde, ali que é uma setinha pontilhada, nós temos a hipótese de deslocamentos de grupos humanos há cerca de 20 mil anos atrás, que partem da Oceania e cruzam ali o Oceano Pacífico e chegam na América, tá? O que pergunta a questão A da 1? Pergunta o seguinte: quais caminhos teriam sido utilizados pelas várias ondas migratórias de seres humanos para chegar à América? Então, basta analisar o mapa? Não, tem que dar uma lidinha ali nesse texto que começa na página 70, onde se fala sobre as várias ondas migratórias e explica direitinho quais são os caminhos. Partiu da África há tantos mil anos atrás, cruzou ali o Estreito de Bering, poderia ter cruzado via Oceano Atlântico, poderia ter saído da Ásia e vindo para a Oceania, e assim sucessivamente, tá? Vocês têm que explicar direitinho. Lembrando que a melhor resposta dessas respostas dissertativas, que vocês têm que escrever, é a mais completa, tá? Mesmo que vocês se repitam, falem assim, olha, os principais caminhos utilizados são, dois pontinhos, e aí descreve, tá bom? A melhor resposta é sempre a resposta mais completa, certo? Letra B. Assinale a alternativa que contém corretamente as teorias que explicam a chegada dos seres humanos ao continente americano. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, porque quando eu estou lendo aqui na tela do Schools, eu não vejo o chat. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, abre o microfone e fala, eu tenho uma pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma alternativa somente correta para questão B. Vamos analisar, então, as alternativas. Os seres humanos apenas habitaram o continente americano com a chegada dos portugueses em 1500. Será que é isso? Será que só chegou ser humano aqui na América no finalzinho do século XV, início do século XVI? A gente tem que pensar nisso, tem que reler lá o livro, tá? Alternativa 2. Habitaram o continente americano vindos da África, cruzando de barco o Oceano Atlântico. Será que foi só isso, então? O ser humano saiu só da África, pegou o barco e veio através do Oceano Atlântico? A alternativa 3. Modelo Clovis. Seres humanos atravessaram o Estreito de Bering por volta de 12 mil anos atrás. Ponto e vírgula. Populações cruzaram o Estreito de Bering entre 20 a 50 mil anos atrás. Ponto e vírgula. Migrações vindas da Ásia chegaram à América há mais de 50 mil anos, mas teriam origem africana. Então, assim, como a gente sabe, pode até observar no mapa, quando a gente estava estudando lá pré-história, essa fase do paleolítico essa fase histórica do paleolítico, mesolítico e neolítico, sabendo que no neolítico é que o ser humano passa a ser agricultor, passa a ter endereço fixo para
um pouco, né? Um pouco, diminui as ondas migratórias, tá? Sabendo que a vida humana, segundo a ciência, surge na África, né? Será que, então, todos os seres humanos que habitam a Terra têm origem no continente africano, tá? A gente tem que pensar no que a ciência diz, tá bom? Questão número 2. Com base na leitura do capítulo 6, né, das páginas 174 e 175, complete o quadro abaixo com as principais características que distinguem os grupos indígenas da América pré-colombiana. Então, vocês vão falar das principais características que vão fazer destes povos únicos, tá? Então, lá na página 174, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem por tópico direitinho, é só fazer a leitura e elencar quais são as principais características de cada povo. Então, os povos que são os primeiros caçadores e coletores. O que eles têm de tão diferente, tá? O que acontece com esses povos? Quais são as evidências de que eles existiram, ok? Povos agricultores, que também está lá na página 174. Por que a gente denomina eles de povos agricultores? Qual que é a diferença entre os povos agricultores e os caçadores e coletores? Povos do Sambaqui, aí já está lá na página 175, tá? Qual a característica desses povos? Qual região da América eles habitaram? Porque eles eram distintos, diferentes, dos povos agricultores e dos caçadores e coletores. E, por último, os povos do extremo norte, tá? Que é o último tópico da página 175, ok? E aí, para eles, vale a mesma coisa. Quais as características, que região eles habitavam e por que eles eram diferentes dos outros povos, ok? Até aqui, tudo bem? Sim. Sim. Questão número 3. Assinale a alternativa que representa corretamente as influências dos antigos povos indígenas na sociedade brasileira, tá? Letra A. Inúmeras palavras de origem tupi-guarani. São várias, pensem assim, são várias influências numa mesma alternativa. Então, vocês têm que considerar as que têm, primeiro, as influências corretas e também as influências mais completas, a que tem grande variedade de influências. Então, na letra A diz o seguinte: inúmeras palavras de origem tupi-guarani, uso de redes e cestos trançados à mão, algumas técnicas de caça e pesca, a utilização do milho e da mandioca na alimentação, figuras folclóricas. Letra B. A industrialização moderna, criação de animais em cativeiro e o desmatamento. Será que essa é uma das influências? Não sei. Letra C. A mineração de metais preciosos. Vocês sabem, né? Mineração. Você vai lá, cava uma mina e extrai dessa mina ouro, prata, entre outros diversos metais preciosos. A engenharia, ou seja, a projeção, construção de pontes e edifícios. A valorização de bens de consumo. O que são bens de consumo? Tudo aquilo que a gente utiliza atualmente para facilitar a nossa vida e que, com certeza, muito provavelmente, são produzidos pela indústria, tá bom? O que são bens de consumo, por exemplo? Computadores, carros, roupas, tudo isso são bens de consumo, aquilo que a gente compra, tá bom? Então, façam a leitura aí sobre as influências dos antigos povos indígenas na sociedade brasileira da atualidade, ok? 4. Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas de cada sentença. Eu acredito que essas questões A e B a gente já até corrigiu quando a gente fez aquele organizando o estudo do primeiro bimestre. Então, quem quiser assistir essa aula, que eu fiz a correção dessas questões, pode reassistir para responder corretamente também essas questões. Ou, para quem anotou e participou da aula, pode ir até lá no livro e dar uma olhada, ver se tem alguma
questão parecida, para ver se já está corrigida, e só transcreve a resposta. Ah, uma coisa, para quem ainda não mandou, para quem já mandou, beleza, não vou descontar ponto por causa disso, mas para quem ainda não mandou a atividade contínua, façam o seguinte, escrevam no caderno, tá? O número da questão, e quando for essas de múltipla escolha, que vocês têm que escolher uma alternativa correta, copiem toda a alternativa que vocês considerem certa. Então, por exemplo, na questão 3, eu acho que a resposta certa é a B. Então, coloca lá, número 3, letra B, e copia por extenso somente essa alternativa que você considera certa. E as que for para vocês escreverem as dissertativas, aí coloca questão 1, por exemplo, que é dissertativa, letra A, e descreve a resposta, tá bom? Porque tem gente, por exemplo, que mandou só assim, questão 3, letra B, e só colocou a letra. Não é para fazer isso. Quem já mandou assim, tudo bem, eu não vou desconsiderar, eu não vou descontar ponto. Mas copiem, tá? Copiem, por favor, para eu ter certeza que você escolheu a alternativa correta, tá bom? Então, vamos lá. Questão 4A. Assinale a alternativa que melhor contempla as lacunas de cada sentença. Então, eu vou ler a questão sem as lacunas, né? Sem o que diz nas lacunas, e vou ler as duas alternativas que podem ou não completar essas lacunas que vocês vão escolher. Então, há diferentes hipóteses para explicar a chegada dos seres humanos à América. Segundo o espaço, os grupos humanos teriam cruzado o Estreito de Bering há cerca de espaço anos. Novas evidências indicam que os seres humanos já estavam no continente há cerca de espaço ou espaço anos, e que alguns grupos eram descendentes de povos de origem espaço, tá? Quais são as alternativas que nessa mesma ordem vão completar esses espaços, essas lacunas? Número 1, modelo atômico para o primeiro espaço, 2000, né? No caso, anos, a gente já sabe. No segundo espaço, 80.000 no terceiro espaço, 30.000 no quarto espaço, e de origem italiana na última lacuna, tá? Será que é essa a alternativa? Não sei. Alternativa 2, modelo Clovis, 12.000 anos, 50.000 anos, 60.000 anos e povos de origem africana, tá? Letra B, página 2. Os povos pré-colombianos apresentavam grande diversidade cultural. Entre eles, pode-se mencionar, espaço, vírgula, povos do Sambaqui e espaço, tá? Então, alternativa número 1, povos caçadores-coletores, povos agricultores, povos do extremo norte. Alternativa 2, povos pastores, povos pecuaristas e povos do extremo sul. Questão 5. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. Gente, dica da Pro. Leiam todas as alternativas. Pro, mas é muito longa essa questão, mas tem que ler. Ela é longa propositalmente, tá? Porque o que eu tenho observado quando vocês mandam atividade contínua, tá? Quando a Pro põe questão de verdadeiro ou falso, o aluno vai direto no chute, tá? E aí ele não lê e ele acha que o professor vai fazer assim: a primeira alternativa é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a última é falsa, tá? Então, muito se engana o aluno que dá esse chute. Ele acaba errando essa questão porque ele não leu. E a gente sabe, tá? Não adianta querer enganar o professor, porque não adianta, a gente já foi aluno, a gente sabe como é fazer prova, tá? E atividade. Aproveitem que essas atividades que vocês estão fazendo, vocês têm como consultar, porque se a gente vai em sala de aula, vocês iam fazer a prova sem consulta. Então, vocês estão tendo uma facilidade muito maior para desenvolver essas atividades e para tirar notas excelentes, tá? Então, leiam as alternativas, porque dificilmente eu vou colocar nessa ordem, verdadeiro, falso, tá? Então, pode ser que sejam todas verdadeiras, ou pode ser que sejam todas falsas, tá bom? Então, tem que ler. Vamos lá. Primeira afirmação. Os registros históricos produzidos por europeus que vieram à América
também são uma importante fonte de informação sobre os indígenas no passado. Então, essa alternativa está falando de registros históricos. Tem que ir lá no livro procurar aonde está se falando sobre os registros históricos, sobre os indígenas do passado, para ver se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. Segunda afirmação. As influências indígenas são marcantes na cultura brasileira até hoje. Elas estão presentes, por exemplo, em nossa língua, em nossos costumes e hábitos, em nossa alimentação, em nossa música. Então, onde vocês vão procurar no texto, no livro, para achar se essa alternativa está correta, é verdadeira ou é falsa? Vocês vão lá procurar onde está sendo falado sobre as influências indígenas na cultura brasileira, tá? Afirmação 3. Os indígenas que vivem no território brasileiro atualmente concordam com os grandes latifundiários. Gente, grandes latifundiários eu acho que eu já expliquei, mas eu vou falar de novo, tá? São os grandes fazendeiros, são aquelas pessoas que têm grandes pedaços de terra, tá? Onde eles plantam no Brasil atualmente soja, o cana-de-açúcar, o café, tá? Grandes latifundiários. Ou tem grandes fazendas de animais, né? Gado e etc. Então, os indígenas que vivem no território brasileiro atualmente concordam com os grandes latifundiários, fazendeiros e mineradores, as pessoas que vão extrair metais preciosos e outros minérios, né, do solo, que exploram os recursos naturais e destroem o meio ambiente, objetivando o lucro. Então, será que os indígenas estão de acordo com a exploração dos recursos naturais e a destruição do meio ambiente? Quarta afirmação. Cerca de 750 mil indígenas vivem no Brasil atualmente, menos de 1% da população. Antes da chegada dos portugueses, a população indígena era de 5 milhões de pessoas, e algumas causas dessa redução drástica são... Então, vamos lá, vamos pensar, antes de eu falar quais são as reduções drásticas, né? A afirmação está falando, a alternativa está falando o seguinte, que lá em 1500, 5 milhões de indígenas habitavam o Brasil, e que nos dias atuais, apenas 750 mil indígenas moram no Brasil, vivem no Brasil. Então, a gente teve uma redução muito grande na população dos povos indígenas. E aí ele vai falar que as causas são doenças e epidemias trazidas pelos europeus, né? Então, eu acho que a gente até fez uma leitura aí falando sobre as doenças, sobre a falta de imunologia, que muitos indígenas morreram até de gripe, lá, quando os europeus chegaram aqui, morreram de varíola e etc., tá? Então, tem que achar aí no livro aonde se diz sobre a redução ou sobre a quantidade de população indígena atualmente no Brasil, para ver se está falando o que essa afirmação diz, para vocês verificarem se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então, doenças e epidemias trazidas pelos europeus, escravização, né? Ou seja, trabalho forçado e obrigatório. A gente falou um pouco sobre, eu falei até que esse é tema do 7º ano, né? Que a gente vai falar bastante no ano que vem sobre a colonização do Brasil, como era a América, a gente vai retomar um pouco esse tema, né? De como era a América antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis, como foi esse processo de colonização e como foi essa interação entre os portugueses e os indígenas brasileiros e entre os espanhóis e os indígenas da América Espanhola, tá bom? Então, a gente sabe que teve a exploração do pau-brasil, por exemplo, tá? E quem fazia esse trabalho de lá, cortar as árvores e etc, tá? Então, reflitam aí, será que teve mesmo trabalho escravo dos indígenas? Os indígenas foram escravizados pelos europeus, tá? Continuando. Conflitos com fazendeiros pela posse da terra. Então, será que os fazendeiros entraram em conflito com os indígenas por falar assim, não, eu comprei aqui esse pedaço de terra, tenho documento, tenho a escritura desse pedaço de terra, passei uma cerca, essa área é minha,
nenhum indígena pode morar aqui, e os indígenas falavam, não, mas a minha família mora aqui há milhares e milhares de anos. Será que teve essa disputa? Será que essa disputa ainda existe? Última afirmação, ausência de leis que garantam os direitos dos indígenas, entre outros motivos. Então, será que, como vocês leram, para quem já leu, para quem não leu, deveria ler, tá? O texto da pesquisa bimestral, tá? Fala bastante sobre essa questão das legislações, das leis que vão garantir. Mas será que somente aquelas leis são suficientes para proteger o direito dos indígenas? É isso que a gente tem que pensar, tá? Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Beleza. Ó, agora, a questão 6, ela vai falar já do capítulo 7, tá? Então, ela fala assim, observe, ó, com base nas leituras das páginas 194 e 195, responda as questões a seguir. Então, a gente tem um mapa do território ocupado pelos maias, tá? Que tá lá na página 195, aquele mesmo mapa que, se eu não me engano, foi o mapa que a gente fez a leitura na última aula que eu estava aqui ao vivo, certo? E aí tem duas questões que também salva a minha consciência e minha memória, sim, a minha memória não falha, tá? A gente também já fez a correção, certo? Então, observe no mapa as áreas, número 1, né? Questão número 1 das 6. Observe no mapa as áreas onde os povos maias viveram e identifique as principais cidades, tá? Lembrando que, quando a gente tem no mapa o nome escrito todo em maiúsculo, em letra maiúscula, a gente tem os nomes dos países, tá? E quando a gente tem esse ponto preto grandão assim, são o nome das cidades, tá? Então, o que a primeira pergunta está pedindo para vocês escreverem? Os nomes das cidades em que os povos maias habitaram, tá? Que, como vocês perceberam e a gente já comentou, foram vários territórios em diferentes países aí da América Central, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo o microfone aberto aí. Alguma dúvida? Não? Vou continuar, então. Oi. Um é para ver as principais cidades. Isso, ó. Você pode citar os países também. A Pamela está falando? Sim. Oi, ó, acertei. Oi, Pamela. Então, ó, sim, você pode falar o nome dos países também, tá? Mas, de preferência, coloque, você tá vendo que é a parte verdinha aí, ó, que toma 4 países diferentes, tá? Não, 4 não. 1, 2... 4. 4 países diferentes. Você pode escrever tanto o nome dos países e as cidades, tá? Como somente o nome das cidades, certo? Vai estar certo dos dois jeitos, ok? Questão 2. Explique por que a vida nessas grandes cidades, dependia de uma agricultura eficaz, ou seja, muito boa, que produzia muitos alimentos, e desenvolvida em outras áreas do território maia. E aí eu lembro que quando eu expliquei, fiz a correção dessa questão, quando a gente estava lendo lá no livro, eu me recordo que eu falei assim, gente, pensa assim, né? Atualmente, nós vivemos na zona urbana, tá? Ninguém, dificilmente, né, ou quase ninguém, consegue produzir, plantar todos os alimentos que consome. Então, o que a gente faz? A gente vai até o supermercado, compra os alimentos que são produtos da agricultura, tá? Legumes, frutas, grãos, cereais, N alimentos, se não, todos os alimentos vêm da agricultura, tá? Esses in natura e também os que são industrializados, né? Aqueles mais gostosos, cheios de açúcar e gordura e bastante sal, né? Aquelas coisas bem gostosinhas que a gente gosta de comer, umas besteirinhas, tá? Também são produtos da agricultura que são super manipulados lá e transformados nesses lanchinhos, nessas comidinhas gostosas. Mas vamos pensar nos produtos in natura, tá? Como os legumes, as frutas e etc. Como na cidade a gente não tem, primeiro, espaço, né? Também não tem tempo, porque a gente sempre está trabalhando, estudando e etc. Então, a gente depende da agricultura que é feita lá na zona rural,
tá? E é transportada para a cidade para ser vendida, ou no supermercado, ou nas feiras livres e assim por diante. Então, o que acontece? Vocês têm que pensar, esse é um exemplo atual, né? Gente, peraí que eu vou fechar minha janela, meu vizinho, essa hora, todos os dias, ele começa a fazer barulho aqui, porque ele tem uma oficina. Peraí, tá? Eu não sumi, não, tá? Só vou fechar minha janela. Senão eu não escuto, voltei. Senão eu não escuto nem o que eu tô falando aqui para vocês, que ele começa um barulhão aqui. Oi, Não. dúvidas? Fala. Porque eu só fui pegar uma água ali rapidinho, aí eu fiquei com uma. Aí eu me perdi onde eu estava aqui. Tá, eu tô na questão 2 das 6. Fala assim, ó. Explique por que a vida nessas grandes cidades dependia de uma agricultura eficaz e desenvolvida em outras áreas do território maia. Aí a Pro estava lembrando do nosso exemplo atual, né? Que aqui, a gente morando na cidade, na zona urbana, a gente não tem como ter uma plantação de tomate, por exemplo, né? Não dá para ficar plantando tomate. Primeiro, porque a gente não tem espaço. Segundo, porque a gente não tem terra. Terceiro, porque a gente está sempre trabalhando, estudando, desenvolvendo outra atividade que não dá tempo de se dedicar, infelizmente, à agricultura, que é uma atividade super legal. E trabalhosa, mas super legal. Então, o que acontece? nós que moramos na cidade dependemos do trabalho de outras pessoas que vão plantar os alimentos, criar o gado, que vão plantar, colher, que vão fazer o transporte desses alimentos até a cidade. Aí, na questão 2, esse é o exemplo da atualidade. O que vocês têm que responder na questão 2? Como esse sistema funcionava lá no território maia, nesse período dessas cidades muito desenvolvidas, desses centros urbanos muito desenvolvidos. Então, como que acontecia, voltando, né? Por que essas grandes cidades dependiam dessa agricultura que era desenvolvida em outras áreas desse território maia? Então, se a gente tem, olhando lá no mapa, essas, três cidades principais, que eram grandes centros urbanos, ultra desenvolvidos, né? Como, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Florianópolis, estou pensando aí nas capitais do Brasil, tá? Essas cidades, esses centros urbanos, eles só conseguem desenvolver porque eles se dedicam a atividades diferentes. E aí, lá na região rural desses estados, a gente tem a produção agrícola, tá bom? Então, vocês vão contar para mim como que era essa atividade agrícola e que que ajudava a sustentar a população que viveu nessas cidades do território maia. Deu para entender ou ficou muito confuso? Sim, não. Cadê as vozes que concordam ou discordam de mim? Entendi. Deu, né? É só ler a página 195, tá facinho essas duas questões, tá? E quem quiser também pode reassistir a aula que a Pro fez, se eu não me engano, a anterior a essa nossa aula de hoje, tá? Que eu lembro que eu expliquei direitinho e fiz a correção dessas questões, tá? Então, para quem não mandou, para quem já enviou e percebeu que faltou alguma coisa ou quer corrigir, volta lá e me manda até meia-noite de hoje, tá? A resposta correta. Questão 7. Assinale a alternativa que melhor representa a organização social hierárquica da sociedade maia e seu reflexo na organização da cidade. Aí lá vai a gente desenhar a pirâmide, tá? Pode olhar. A gente ainda está falando de sociedade maia. Pode ler. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Porque eu não citei a página, mas eu vou falar agora. Ó, na página 196 a gente tem uma sociedade com grandes cidades, então está falando das grandes cidades. Tem outras fotografias aqui que mostram as ruínas dos templos dos guerreiros maias, tá? Que fica lá no México. E aí nós temos também, na página 197, uma parte que fala assim, agricultores e comerciantes. Então, quando a gente está falando de agricultores e comerciantes,
a gente já sabe que a gente está falando de classes sociais, de organização social e de hierarquia da sociedade, tá? Por quê? Porque toda essa hierarquização, que é aquele modelo de pirâmide, aí ela vai a Pro desenhar. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês vão conseguir enxergar, tá? Ela vai a Pro desenhar. Agora eu arrumei uma mini lousa aqui. Vocês sabem que eu vou fazer tudo torto. Eu não vou escrever, senão vai ficar ao contrário para vocês verem, tá? Tá aqui. Lembram da nossa velha e boa pirâmide, tá? Então, toda vez que a gente fala de hierarquia social, de organização social, primeiro, a gente está falando de classes sociais e, segundo, a gente está falando das atividades econômicas e de poder político que cada membro da sociedade vai ocupar. Aqueles que estão no topo da pirâmide representam, né? Aqui, ó, no topo da pirâmide, deixa eu ver, ai, sumiu para vocês. No topo da pirâmide, nossa, muito difícil fazer isso ao contrário. Já era difícil fazer na luz, agora está mais difícil. No topo da pirâmide representam menor número de pessoas, as pessoas mais ricas e as pessoas com maior poder, tá bom? Então, hierarquia. Um manda e os outros que têm juízo ou não têm outras escolhas obedecem, tá? Depois vem a segunda classe social, depois tem a terceira, às vezes tem quarta, quinta, sexta, mas geralmente não tem muitas variações, tá? Por que ela é desenhada em pirâmide? De novo, lá vamos nós. Porque ela ela demonstra uma desigualdade entre as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Por que ela é desigual? Porque uma pequena parcela da população vai ter poder e vai ter dinheiro e vai ocupar as classes dominantes, enquanto que a maioria da população vai sustentar o modo de vida de quem está aqui e vai obedecer e seguir todas as leis. Então, a gente sabe, por exemplo, que se a gente fosse falar da nossa pirâmide atual, quem ia estar aqui no início, no primeiro, no topo, né? A classe dos políticos, porque hoje a gente vive uma democracia, um sistema econômico que é o capitalismo e etc. Então, aqui a gente sabe que quem tem mais poder de decisão, né? Que também são as pessoas com uma condição econômica muito boa, que recebem muitos salários muito bons, né? Estão aqui no topo. Então, a gente poderia colocar a classe dos políticos. Dentre eles, também existe uma hierarquia. Então, começa lá pelo presidente, depois vem os ministros, os governadores dos estados, os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores, isso atualmente, tá? Depois a gente poderia colocar a classe da segurança pública, por exemplo, os policiais civis, os delegados, os juízes, etc., tá? E depois a gente coloca, assim, a classe mais alta, né? Os comerciantes que ganham muito, muito dinheiro, né? Os investidores, uma série de pessoas. E nós, onde nós estamos? Nós estamos aqui, tá? Nós estamos nesse pontinho aqui. Nós fazemos parte da maioria da população brasileira, tá bom? Só que na sociedade maia não era assim, tá? Então, o que vocês vão falar aí na questão 7? Vocês vão escolher, isso aqui é para o resto da vida, tá, gente? A gente vai desenhar pirâmide de organização social, de classe, de quem governa, de quem é o sacerdote, de quem é a população, se nessa sociedade tinha trabalho escravo, se tinha camponês, se tinha agricultor, se tinha... Isso aqui é para o resto da vida, tá? Ele só vai mudar o nome, geralmente, das classes sociais. Quando a gente chegar na Grécia, no trimestre que vem, que vai ser super legal, vocês vão perceber que eles também vão ter uma organização social, mas que a organização social vai ser diferente dessa. Aí o Escolhos fechou, tá vendo? Deixa eu ver se o Escolhos fechou, porque eu mudei de página. Ele fechou. Ai, que danado. Deixa eu abrir de novo, tá? Peraí, rapidinho. Então, assim, voltando, né? Quando a gente for comparar, por exemplo, a sociedade grega da sociedade romana, a gente vai ver que eles também vão ter classes sociais. Porém, Escolhos não quer abrir agora. Ai, que danado. Ai, Escolhos danadinho. Peraí, gente. Vou abrir novamente. Ele fechou a atividade de você. A gente vai perceber lá que cada cidade na Grécia vai ter uma organização diferente e que vão ter classes sociais diferentes.
tá? Então, por exemplo, eu lembro que em Roma tem os patrícios, né? Aí tem outras classes sociais, com uns nomes diferentes, tá? Mas isso é para o resto da vida, da atualidade, daqui até o infinito. Agora está abrindo de novo. A gente estava lendo a questão 7, né? Então, vamos... Oi, gente, voltei? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ó, tá. É porque fechou, e ontem eu estava no 8º ano, toda hora eu estava fechando o Skype, não sei por que danado, não sei se é a internet ou se é o Skype mesmo, tá? Ó, Isabel, agora que eu vi que você perguntou, mas eu escrevi ali no comecinho da aula, tá? Que a gente está lendo a atividade contínua, tá bom, queridos? É que só agora que eu bati no chat consegui ver. Então, vamos lá, estamos na questão 7, né? Que eu até falei assim, o danado do escudo fechou a atividade de vocês, e agora eu consegui reabrir, tá? Então, vamos lá, questão 7. Assinale a alternativa que melhor representa a organização social hierárquica da sociedade maia e o seu reflexo na organização da cidade, tá? Então, vamos lá. Letra A. Não havia hierarquia social entre os cidadãos maia. Na cidade, todos recebiam uma casa igual, muito luxuosa, próxima aos templos religiosos e do Palácio Central, ou seja, não havia distinção entre as classes sociais. Será que é essa alternativa? Tem que pensar, tá? Letra B. Na cidade, as pessoas de grupos sociais mais elevados, ou seja, aqueles que estavam no topo da pirâmide, mais próximos aos templos, moravam mais próximos aos templos e palácios. Em casas maiores, caso dos governantes, sacerdotes e guerreiros. Agricultores e outros trabalhadores viviam em casas mais simples, distantes dos grandes centros de poder, tá? Tem que fazer a leitura do texto. Alternativa C. Governantes, sacerdotes e guerreiros viviam em casas mais simples, distantes dos grandes centros de poder, e na cidade, os agricultores e outros trabalhadores moravam, não é maus, tá, gente? Isso aqui é erro de digitação, era para ser mais, tá? E outros trabalhadores moravam mais próximos aos templos e palácios, em casas maiores. Então, a B e a C, elas são bem parecidas, só que está invertido aí. Então, talvez seja A, não tenha hierarquia, talvez seja B, talvez seja C. Tem que fazer a leitura, tá? Sobre os astecas. Essa aqui é muito legal, tá? Vocês têm que assinalar as que têm informações incorretas e depois vocês têm que reescrever com as informações corretas, tudo bem? Essa fala sobre os astecas, tá? Que é um tema que a Pro não tocou. Eu tenho certeza que não deu tempo, a gente parou lá nos maias, porque os maias têm um conteúdo bem grande, tá? Os astecas começam lá na página 201, certo? Então, vocês têm que verificar se é verdade. Os astecas não conseguiram desenvolver a agricultura. Então, se por acaso vocês virem no texto que eles não desenvolveram a agricultura, vocês vão embaixo escrever: os astecas, essa é incorreta. Os astecas desenvolveram a agricultura e de que jeito era essa agricultura, tá bom? 2. Os astecas se denominavam mexicas, termo que ainda identificamos no nome do país, México, e de seus habitantes mexicanos. Se essa estiver correta, não precisa marcar, porque é para marcar só as incorretas, tá? E aí, se estiver correta, não precisa reescrever. Terceira, os calendários desenvolvidos pelos astecas não eram confiáveis. Então, vocês vão lá na parte onde está falando sobre os calendários astecas, se era confiável. Se não era confiável, então não precisa marcar está correta. Se tiver incorreta essa informação, vocês assinalem a alternativa e vão falar, não, os calendários astecas eram confiáveis, por quê? E aí vão explicar por que eram confiáveis, tá? Gente, vai faltar as questões 9 e 10, que eu vou fazer a leitura amanhã, tá? Porque agora é nosso intervalo, certo? Eu não vou roubar o intervalo de ninguém, todo mundo tá com fome, não é isso?
Então, amanhã, na nossa aula de história, a Pro vai falar atividade, as últimas duas questões, 9 e 10, tá? E vai falar um pouco mais sobre a pesquisa bimestral. Não esqueçam de entregar a atividade contínua até meia-noite do dia de hoje, por favor, para não ter que arrancar orelhas de alunos de forma virtual, tá bom? Já Beijo, entreguei. até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau. Então,